Perigo no trânsito, perigo dentro dos bairros também. A gente fala agora da prisão de 3 adolescentes acusados de incendiar um ônibus no bairro Porto Novo, em Cariacica. Os 3 negam, mas eles foram reconhecidos por testemunhas e tinham mensagens comprometedoras nos celulares. Os 3 adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar durante a tarde de ontem. Eles têm 15, 16 e 17 anos. Os 3 têm a mesma tatuagem na perna direita, característica que ajudou a polícia a identificar os rapazes. Além da tatuagem, a entrevista realizada e a própria comunicação existente por meio de torpedos nos celulares deram conta aí da autoria ser realmente dos 3 adolescentes. Os adolescentes são suspeitos de incendiar um ônibus do Transcol no bairro Porto Novo, em Cariacica. O ataque aconteceu por volta de 7 horas da manhã de ontem. Armados e encapuzados, chegaram de moto, obrigaram o motorista e o cobrador a saírem do ônibus e colocaram fogo no veículo. No celular do adolescente de 17 anos, a polícia encontrou mensagens que falavam sobre o ataque ao ônibus. Na segunda-feira, ele disse: "Vamos ver o que vai passar no jornal. Se eles falarem que não vai ter justiça, nós vamos colocar fogo no ônibus." Um outro perguntou: "Tacaram fogo no ônibus?" E ele respondeu: "Tacamos." Ainda planejaram outro ataque. "Nós vamos enquadrar uma noite e tacar fogo." O jovem admitiu que mandou as mensagens, mas negou ter colocado fogo no ônibus. Não tem nada a ver com isso, não. Por que eles pegaram vocês, então? Os policiais me pegou, não tem, porque, tipo, como eu tinha mandado mensagem pra ele ali, tipo, falando que tava com raiva, não tem, revoltado por causa da morte do meu colega lá, Michel, não tem. Só isso mesmo, por causa da mensagem que eu mandei pra ele, só. Segundo os moradores, o ataque ao ônibus e os protestos são uma resposta à morte do jovem Michel Gernésio, de 23 anos. Parentes afirmam que o rapaz foi morto pela polícia. Durante a noite, os 3 adolescentes foram ouvidos aqui na Delegacia Patrimonial em Vitória. Uma testemunha também prestou depoimento e reconheceu os 3 como autores do atentado ao ônibus. Para o delegado que investiga o caso, não restam dúvidas de que os 3 adolescentes colocaram fogo no ônibus. Foi simplesmente ateado fogo no ônibus com uma represália à morte de um morador do bairro, numa situação de um conflito ocorrido com a Polícia Militar na madrugada do sábado. Então, eles atearam fogo nessa data em represália à ação policial realizada durante o fim de semana, e as mensagens também denotam que eles já estariam, inclusive, planejando atear fogo em outro ônibus durante essa noite. À noite, o policiamento continuou reforçado e os ônibus voltaram a circular no bairro. É o seguinte, os adolescentes foram levados para a UNAI. O delegado explicou que eles vão responder por dano ao patrimônio e porte ilegal de arma. A polícia também investiga a morte do amigo dos 3 adolescentes. Michel Genésio da Silva, de 23 anos, morto no último sábado. A gente ouviu o delegado Alexandre Passamani dizer que o rapaz foi morto durante um conflito com a polícia militar. Tudo será investigado.